pedir para vocês trazerem isso para mostrar, tá? Eu trouxe aqui um perfil do Insta que eu gosto bastante, tá? Que tá aí no slide para vocês, que é esse perfil aí, tá? O The Circuit Pro. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Insta mesmo, esse perfil que eu acho bem interessante, tá? Eu não sei se vocês chegaram a trazer isso que eu pedi para vocês, mas te liga aí. Existem vários perfis no Insta, né? Eu não sei se vocês seguem outros com relação ao que a gente vem estudando, que vocês estudam em outras disciplinas, tá? Mas eu gosto bastante desse aqui porque traz resumo de várias coisas e ainda alguns circuitos bem típicos, né? E alguma explicação de circuitos que a gente utiliza tanto na parte de processamento de sinal quanto de processamento de energia, tá? Então aqui vamos pegar, por exemplo, a última postagem deles aqui, ó. Eles falam sobre os strain gauges, tá? Que já vinha trazendo, né? Eles fazem meio que um histórico de strain gauges, ó, vários posts com relação ao mesmo assunto, tá? Ele explica o que que é, explica como funciona, né? E a ideia, por exemplo, desse strain gauge aqui, ele é um sensor de distorção, tá? Não sei se vocês já tiveram contato com, mas o strain gauge, ele é um sensorzinho de distorção. A gente vai conversar sobre ele na próxima disciplina, que é dispositivos 3, tá? Mas daí aqui já traz a questão de aplicação, como funciona, tá? Então, acho bem interessante quem gostar de ficar dando scroll lá, né? No Insta lá várias horas no dia, então isso aqui eu acho que é uma coisa legal de estar vendo ali, não só TikTok, tá? Dá para ver alguma outra coisa que agregue também, tá? Em vez de ficar fazendo o desafio ali. Bom, essa é a minha sugestão para vocês, tá? Uma dica para vocês seguirem é bem interessante. Show? Ah, para, Tim, que tu não faz TikTok. Me segue lá. Tá bom. Bom, não sei se agora se vocês trouxeram o que eu tinha pedido para vocês me mostrarem, o que vocês têm de sugestão, o que vocês acham interessante, que vocês consomem, tá? Vocês entenderam também o que eu tinha pedido, né? Não sei se sim. Ô, prof, eu trouxe, eu não trouxe um Insta, uma coisa, eu trouxe uma pessoa que eu fui dar uma pesquisada quando o senhor falou, eu achei bem interessante essa pessoa. Tá? E um filme também que eu assisti que eu achei bom, mas esse filme acho que todo mundo já deve ter visto, ou uma Então, boa parte. bota aí para nós, fala sobre isso. Vai apresentar aqui minha tela? Pode ser, ou se não tem nada para apresentar, só me diz o nome, fala por que tu Eu acha vou interessante. apresentar, eu abri aqui numa página sobre essa mulher. É Beleza. a tela inteira? Compartilhar. Isso, pode ser tela inteira ou só a aba que tu quiser. Agora foi. A gente vai ver teus favoritos aí. Uma coisa linda de favoritos. Estão enxergando? Aham. É essa mulher aqui que eu achei ela bem interessante, que foi a primeira mulher a dar aula da aula de engenharia elétrica. Ela inicialmente fazia engenharia civil e daí ela foi trabalhar nesse lugar aqui na América, um Telephone and Telegraph. E daí ela era mulher, e quando a mulher tinha muito, na época, né? Eu tinha muito conhecimento em matemática, ele era, tipo, virava esse computador humano, assim. Acho que, pelo que eu entendi, eram pessoas que calculavam incessantemente coisas, entendeu? E daí, nessa empresa, ela teve contato com a engenharia elétrica e se apaixonou e largou o curso de engenharia civil e ingressou em engenharia elétrica pelo MIT. Aí ela teve um pouco de dificuldade para conseguir emprego e entrou na GE para trabalhar de novo como esse computador humano. E, enfim, ela foi indo e foi agregando conhecimento e desenvolveu uma calculadora, que é a calculadora Clark, que ela é uma calculadora gráfica que é usada para resolver problema na linha de transmissão. E ela foi a pioneira, daí depois de um tempo ela trabalhando, ela conseguiu começar a dar aula de engenharia elétrica.
foi a primeira professora mulher de engenharia elétrica, e ela também recebeu o título mais alto. Antigamente a I3E tinha outro nome, era AIEE. Daí depois mudou e virou I3E. Nessa I3E, que tinha o outro nome, ela ganhou uma honraria, acho que é o nome, que é a honraria mais alta da I3E devido aos artigos dela, que teve grande contribuição. Top. Eu achei essa mulher. Que ano que foi isso, Ana? Ela entrou para se formar em engenharia eletricista no MIT em 1918. Deixa eu ver aqui rapidinho, dá para ver o ano que ela nasceu. Aqui, ó. Ela nasceu em 83 e morreu em 59. Ela era uma alma mater, sei lá o que é isso. Edith Clark. Eu não conhecia essa mina, show de bola. Ela era fodona. E daí também o filme, acho que alguém já deve ter assistido, que é esse daqui, ó, do menino que descobriu o vento também, que eu achei bem legal. Interessante mesmo. Que Quem ele não viu... que ele usa o... Ai, como é que é o nome daquilo lá? O dínamo. Para gerar energia através do vento, e tinha um problema bem sério no local que ele morava, a relação à energia. Era isso. Não, esse filme é bem legal também, tá? Quem não assistiu pode olhar. E a Clark ali, muito interessante, eu não sabia que ela tinha sido a primeira fodona da elétrica, assim, bem massa. Sim. Certo. Também não sabia, tem uma página também que eu vejo no Face, mas ela é de todas as engenharias, ela posta coisas gerais, eu achei melhor não apresentar, porque não é só do nosso curso. Era isso, obrigada. Show de bola. Valeu, Tim. Alguém mais tem uma sugestão aí, pessoal? Dormir? Alguém? Opa! Eu tenho também. Tá, vai, Cristina. Mas pode falar, Ayrton. Tira para o ímpar, hein? Não, pode falar, ele começou primeiro. Tá, perfeito. Na verdade, eu trouxe algumas coisas. A primeira é que eu não entendi muito bem a proposta, mas aí eu trouxe em algumas áreas, assim. Primeiro, eu trouxe um filme também, que na verdade ele não tem tanto a ver com engenharia elétrica, mas ele usa na verdade o filme chama-se O Jogo da Imitação, né? Acho que é um filme bem conhecido também, com o Doutor Estranho lá. E ele trata de uma máquina, ele trata de um cientista, na verdade, o foco do filme é um cientista, um matemático britânico chamado Alan Turing, que criou essa máquina, né, que na verdade foi uma máquina elétrica, para decodificar os códigos que eram passados pelo Terceiro Reich, né? Eles estavam em guerra, e o Terceiro Reich tinha essa máquina chamada Enigma, que até então não se tinha nenhum matemático ou ninguém que conseguisse decifrar o que aquelas mensagens codificadas queriam. E então esse matemático, Alan Turing, ele cria essa máquina para fazer, isso é uma história verídica, né, isso aconteceu mesmo, para quebrar o código, né, e ele acaba conseguindo, né. Aí o filme não é muito voltado para a área matemática, nem mesmo elétrica, porque ele trata muito de questões pessoais da Alan Turing também, mas é interessante para que nós vejamos como a engenharia ela pode assim fazer coisas que antes não se podia nem pensar, né? Como quebrar um código a princípio perfeito, né? Mas que tinha os seus pontos fracos e que acabou conseguindo. Além disso, eu também, em questão mais acadêmica, eu trouxe o livro de eletromagnetismo do Reich, né? Que a gente já estudou ele, quem fez eletromagnetismo com o professor Pedra foi o livro adotado, né? Mas eu acho, para quem gosta da área, é um livro muito bom, é um livro muito bem explicado, muito bem
separados os itens, assim, de maneira que a compreensão ela é linear, né? Tu tem um meio e um fim, ele não é um livro confuso. Uh, e aí, questão acadêmica seria essa indicação. Uhum. Não, beleza. Era isso, Ayrton. Era uma dica que tu acha impertinente, né? E isso que tu falou, o jogo da imitação tá na minha lista para assistir. Faz tempo que eu não olho. Quem sabe eu me encoraje agora, né? Ah, sim. E E olha só, são 3 coisas. Eu esqueci de uma. Tem um grupo no Facebook, eu vi que tem muita gente que não tá lá. Eu não uso muito Facebook, só pelos grupos mesmo, pelas vendas que tem lá. se tu tem menos de 40 anos, não é para usar Facebook. Pois é, só os grupos salvam. E lá tem um grupo de elétrica onde várias vezes por vezes tem algumas explicações, tem até gente vendendo, ó, quem quer comprar HP, quem quer comprar uma calculadora científica, às vezes eles fazem umas pechinchas por lá, anunciam por lá. Então é um grupo para o pessoal da elétrica mesmo, e é bem interessante, assim, quem não tá lá e não tem muita coisa para fazer no Face, eu recomendo. Não, tá certo, então. Tá certo. Obrigado, Ayrton. Acho que contribuiu já é umas dicas boas aí. Assistam um filme aí, gente. E quem vai fazer eletromagnetismo vai pegar, né? E tu é o queridinho do Pedra mesmo, cara? É o que a Ana diz, né? Mas eu discordo. Né, tá bom. Cristina, quer falar alguma coisa? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Como primeira dica, deixa eu ver. Eu peguei um perfil que eu sigo no Instagram, que ele é feito por 2 engenheiras eletricistas e fala sobre vários temas que às vezes a gente estuda, mas fica um pouco confuso, no caso, né? E é de uma forma bem leve, assim, descontraída. E é uma coisa que cada dia vai surgindo um tema diferente. E aí explica como é. É bem interessante, assim. Por exemplo, aqui. Aí fala o que é, mostra exemplos, mostra as diferenças entre os temas que elas estão apresentando. Dá um bom resumo de conteúdos que a gente precisa ter na ponta da língua, digamos assim. E aí tem de todos os pontos, ó, tem de trafo, tem softwares que a gente pode fazer projetos de instalações elétricas, fala sobre solar também, dica de economia, tem várias coisas e eu acho ele muito legal. Claro, ele está no início ainda, mas já tem bastante conteúdo interessante e que eu acho bem válido ir acompanhando. Como segunda dica, eu tenho já alguns anos, como eu fazia engenharia de energia, o foco é muito em eficiência energética. Então, existe esse órgão aqui, a Procel, que fala muito sobre eficiência energética, e aqui tem o Procel Info, que eu recebo as notificações por e-mail das notícias que eles têm daquele dia, né? Então, tudo que acontece dentro desse meio é noticiado aqui, então não tem como tu não ficar sabendo, né? E aí vai embora, assim, é muita coisa e aborda temas que a gente tem muita chance de trabalhar no futuro, dependendo da área que tem interesse. E aí é bem simples, tu faz o teu cadastro ali e eles vão te avisando por e-mail. E o outro canal que eu gosto de seguir aqui no YouTube é o da General Electric, que eles têm vários temas que eles abordam em forma de vídeo. E aí, tipo, às vezes tu pega e coloca ali na TV para tocar e já aprende bastante coisa. Claro, tem vídeos que não são em português, mas tem legenda e tudo mais. E eles fazem reportagens também de alguma coisa, então, ó, tem vários tipos de vídeos que eles produzem e é bem interessante. Tem esses episódios aqui, é uma série que eles fazem, que eles abordam temas diferentes.
e fala também sobre o centro de pesquisas. É um canal que eu também gosto bastante de seguir e tem, no caso, tem a General, tem a do Brasil, aí tem da América Latina, tem Mundo, tem várias escalas. Mas tem várias outras coisas, mas os que eu mais gosto são esses. Esse do Procel Info eu recebo no e-mail também, os e-mails deles, é bem interessante mesmo, pessoal. Quem vai lá, bota o e-mail que tu vai ficar recebendo, e daí tu fica meio por dentro do que tá acontecendo, o que é atualidade, né, o que tá saindo até de assuntos, isso é bem legal. Não, interessante esse Insta também, bem produzido, achei massa. Sim, ele é bem clean, assim, é uma coisa bem... Isso é bom, não que tu vá estudar só por ali, né, mas é que, tipo, pra te ficar reforçando aquilo que tu aprende, um jeito diferente, né? Conceito, né? É uma forma que às vezes a gente vê tudo tão regradinho, que assim, tipo, amplia um pouco a forma de entender, e às vezes a forma com que elas explicam é uma forma mais didática, né? Nem sempre os assuntos, a elétrica são conteúdos difíceis, e aí nem sempre é feito de uma forma bem didática. E às vezes ver coisas desse tipo auxiliam a entender coisas que a gente vê no nosso dia a dia nos livros, que é um formato mais regradinho, digamos assim. Beleza. Eu acho bem interessante. Não, é bem isso mesmo. Show de bola. Obrigado, Cristina. Capaz. Senhor Messias, trouxe alguma coisa para nós ver? E aí, professor, tranquilo? Beleza. Eu trouxe um canal no YouTube. É Mundo Elétrico, posso mostrar? Só dá uma mostradinha. Mostra, hein? Tá mostrando, hein? Tem alguns vídeos aqui sobre equipamentos, funcionamento do motor elétrico. Várias coisas aqui sobre elétrica, né? Eu achei interessante mostrar isso aqui, porque coisas são úteis no dia a dia. Né? Isso. Esse canal, ele traz bastante coisa prática, né? Bastante implementação. É bem prático mesmo. Ele é massa que ele traz comparações, né? Explicando como as coisas funcionam. Bem técnico, né, troço. É legal. Muitas vezes no modo rede o cara não tem muita prática. Né? É interessante, cara, dar uma olhada no negócio prático. Até eu tava olhando isso aqui do... controlar a casa por voz, né? É um aparelhinho que recebe a voz, conecta no aplicativo celular e daí tu pode controlar com a voz. Agora que está crescendo cada vez mais a parte de automação residencial, né? Ainda mais com os assistentes, né? Tipo da Amazon e tal. Isso. Essa parte de automação aí tá bem alta mesmo. Não, esse canal o Alexa também, né? Isso, esse aí. Que é um equipamento também. É isso aí, então, professor. Não, esse canal é bem interessante mesmo, jovem. Eu sigo ele há bastante tempo também e ele, bem como tu falou, né, é coisas mais práticas, né, implementação, ele mostra aí como monta, mostra como funciona, né, apresenta novas tecnologias também, eu acho bem massa esse canal. Quem usa o YouTube, vale a pena seguir, Mundo da Elétrica. Sim. Show de bola. Não, tá bom, pessoal. A ideia dessa atividade era mais que vocês mostrassem o que vocês consomem, né? Porque não é só sala de aula, a gente usa, né? Bastante outras mídias para aprender e eu acho que tem bastante coisa na internet que vai sempre nos ajudar, certo? E como a gente estava conversando antes, né? Por exemplo, aquele perfil do Insta, tipo, tu não vai aprender, tu não vai estudar por ali, mas aquilo ali vai reforçar, vai te dar outra visão sobre um assunto. Então, sempre é bom consumir esses materiais e eu acho que as dicas foram bem boas, sim, tá bom, pessoal? Show de bola, então, esse nosso primeiro momento da aula. Alguma consideração aí, gente? Fala, Tim. Eu queria perguntar um negócio, mas não tem a ver com esse assunto. Então, se alguém quiser falar sobre esse assunto,
eu vou deixar falar primeiro. Uhum. Não, se ninguém tem mais nada a falar, pode falar, gente. Tá. Ô, professor, é só uma dúvida mesmo. Eu pensei em mandar e-mail pro professor Celso, mas é mais rápido perguntar aqui. Vai ter período suplementar, tá certo isso? E já tem uma data definida? Sim, já saiu o calendário, né? O calendário letivo, que o segundo semestre vai até o início de fevereiro, e daí do meio de fevereiro, se eu não me engano, até o final, até o início de março, até o final de março, vai o calendário suplementar. Tá no calendário. Não, mas espera aí, professor, por causa que eu olhei e daí ele falava que dia 13 de fevereiro vai terminar nossas aulas, e daí tem um tempo, e daí vai começar o calendário suplementar, que vai ser 15 semanas. Só que no que eu tenho, não tem a data de início do calendário suplementar. Aí eu olhei no do site da UFSM e também não tem a data de início desse período suplementar. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu tenho a data certinho. Mas vai ter, isso é certo, porque tem várias disciplinas que vão precisar de uma readequação, né? Que não foram ministradas. Aqui, ó, achei. É que a gente vai ter a disciplina de laboratório de conversão. E aí seria importante poder fazer a prática, sabe? Ô, Cristina, tu também acha ruim a mesma quantidade que eu achei ruim a proposta do professor? Eu achei muito ruim, porque a única cadeira praticamente que a gente tem de laboratório ser substituída por simulação. Conversão 100%? Né? Sim, 100%, professor. Ah, ela fica puxada, 100% simulação. Não dá, tem que ter. O que eu tava propondo era, tipo, depois eu me comprometer em dar essas oficinas, né? Para poder o calendário andar. Então, aqui, ó, o recesso aconteceria ali na semana de carnaval e depois já ia começar, ó. Pois é, mas daí ali, ó, tá embaixo, ó, data de início a ser definida pela CEP. O dia específico ainda não foi, né? Mas a princípio é aqui, no final de fevereiro para o início de março. Tá. Só não tem o dia, né, específico ainda, mas não, porque esse professor de conversão, eu dei a ideia de não fazer tudo no período suplementar, já que é uma cadeira bem prática e a gente vai ter esse tempo, e eu particularmente não tenho nenhuma matéria. E daí o professor disse que queria fazer online, que daí a parte prática dava por simulação, só que eu acho o nosso curso com tão pouca parte prática, e daí o que tem vai simular. Sendo que não existe essa necessidade. Mas vocês têm o laboratório de conversão separado, não tem? Sim, mas não, é o laboratório que ele vai dar. Esse é o laboratório? Sim. Não, isso aí, você tem que... Daí, tipo, ele tinha dado a ideia de 2 sextas-feiras por mês a gente ir pro laboratório, que como a turma acho que tem só 5, daria para dividir bem e fazer a aula. Só que daí o Celso não deixou. Não, mas... Não, eu acho que se vocês estão, tipo, e é justo estarem insatisfeitos com essa proposta, é só não aceitar. Tipo, não, ou dá para criar um memorando da turma, né, dizendo, não, ou conversa com o professor e emite um memorando também, né, dizendo, não, a gente decidiu que não vai ser legal assim, a gente quer no calendário suplementar. E daí escreve um memorando, todos da turma assinam e encaminha para a coordenação, por exemplo. Né, só para ter oficializado, não é que seja uma coisa, grande coisa escrever esse memorando, não, é só para oficializar que a turma não quis, né, porque depois o professor fica, mas eu quis dar, e daí fica aquele diz-que, né. Então só faz o memorando, escreve, né, a turma não prefere que tudo aconteça no calendário suplementar, prática, tá. Eu acho que dá para fazer esse encaminhamento sem galho nenhum. Pois é, acredito que sexta-feira, então, eu vou falar para ele que eu não tô de acordo com essa proposta. Tipo, você conversem a turma antes e ajeitem, né, tipo, a gente conversou, a gente decidiu, né, não vai cada um por si, vocês são uma turma, né, aí fica melhor. Obrigada. Mas não tem, é tudo conversado, né, daí se o professor engrossar muito, daí vocês vão pro meio legal, mas eu acho que primeiro começa com uma conversa, né. Acho que o Messias e o Arthur também estão na turma, né? Não sei. O Ayrton, o Messias. Final de vida. Ué, não sou Arthur?
Mas toda Ayrton. Ó, é isso que a gente tem que conviver Meu. agora, ó. É isso aí, ó. É. O pessoal não sabe nem os nomes e querem acertar umas coisas, né? Mas olha isso. Não, beleza. Tá, mas daí vocês acertam e podem escrever dizendo qual foi a proposta, dizendo o que vocês propõem, o que vocês acham mais. Então, enfim, explicar direitinho e cada um põe o seu nome ali e já era. Belezinha? Beleza, professor. Obrigada. Qualquer coisa, só perguntar. Tá. Deixa eu voltar para minha apresentação aqui. Tá, vamos dar continuidade, então, ao que a gente estava vendo nas outras aulas. O que a gente começou, tá? A gente chegou no final das últimas aulas, a gente chegou basicamente nos modelos dos transistores, tá? O modelo do transistor operando, né, para sinais AC. Então, o que acontece? A gente tem os amplificadores, né, com um transistor lá no meio, e nas diferentes polarizações, e a gente quer analisar esses amplificadores para amplificação de sinais, né? Vai entrar um sinalzinho no VI e a gente vai ter um VO amplificado na saída. E a gente quer achar a relação matemática entre várias variáveis desse circuito. Por exemplo, relação entre tensão de saída, tensão de entrada, relação qual é a corrente que entra, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente quer analisar esse amplificador matematicamente num ambiente de análise de sinais AC, que são os sinais que a gente vai amplificar. Então, a gente tinha que encontrar um modelo do nosso amplificador nesse ambiente de análise, que são sinais variantes no tempo. Para achar um modelo desse amplificador para sinais variantes, a gente entendeu que precisava fazer 3 coisas, que era zerar as fontes CC, ignorar os capacitores e trocar o transistor pelo modelo elétrico que representa o comportamento do transistor em sinais AC. Tá? E daí a gente construiu 2 modelos para trocar o transistor ali no meio, que era um modelo híbrido e um modelo RE, tá? Que a gente viu que eletricamente esses modelos eram bem iguais, bem semelhantes, principalmente porque eles representam a mesma coisa, né? Só que eles tiveram concepções um pouco diferentes, enquanto o modelo RE veio do estudo e entendimento do comportamento da junção base-emissor, o modelo híbrido vem de um estudo experimental, né, que ele fica medindo, aplicando sinais e medindo. Então, esses 2 modelos que a gente obteve, eles são o que o transistor é, né, para variações, né, para pequenas variações AC em torno do ponto quiescente, a gente pode correlacionar sinais de tensão e corrente através desse modelo, para o transistor. A gente construiu, então, o modelo híbrido e o modelo RE, tá? Existe uma correlação entre os 2 modelos, né, que a gente tinha visto antes, que como eles são muito semelhantes, a gente viu então que o parâmetro híbrido HIE é o próprio beta RE e o parâmetro híbrido HFE é o próprio beta do nosso transistor, tá? Então, se tem um ou se tem outro, pode usar qualquer um dos modelos, enfim. Beleza. Só que quando a gente construiu esse modelo, a gente ignorou um elemento, né? A gente disse lá que o HOAE, né, agora aqui mesmo, o HOAE do nosso transistor, a gente ignorou ele naquele primeiro momento, porque a gente olhou no datasheet e viu que o HOAE, ele era aproximadamente um circuito aberto, era uma impedância muito alta, ele tinha uma admitância muito baixa, esse HOAE aqui. Então a gente pegou e ignorou ele, daí por isso que a gente ficou nesse circuito anterior aqui do parâmetro do modelo híbrido, né? Sem ele, porque a gente disse que ele era um circuito aberto. Mas eu vou chamar a atenção de novo que ele existe, tá? Naquele momento a gente ignorou por simplicidade. Mas esse modelo existe, isso aqui representa a impedância de saída do transistor, né? Seria a impedância entre o coletor e o emissor do transistor. Essa impedância é muito alta, geralmente, tá? Então, por isso que a gente pode ignorar. Se a gente não tem esse valor, a gente pode ignorar, dizer que ela é um circuito aberto. Mas ela existe, tá ali. E esse HOE, no parâmetro híbrido, ele lá no nosso modelo RE, a gente chama de R'O, tá? Esse R'O é o mesmo parâmetro híbrido HOE, tá? Só que o HOE, geralmente, ele é dado para ti em Siemens, né? Ele é uma admitância.
Lá no datasheet a gente viu que era em Siemens o valor dele. Já o RO aí para nós a gente representa em ohms, né? Então a relação matemática entre os dois é só o inverso, né? Porque a gente quer representar em ohms aqui no modelo RE, assim como o beta RE. Tá? Então só o que eu fiz, eu coloquei aqui de novo essa impedância de saída que antes a gente tinha ignorado, tá? Só botei ela aqui no modelo de novo, tá? Só para a gente começar a considerar ela nas nossas próximas contas, tá? Beleza, modelo híbrido, modelo RE. O que é esse modelo? O modelo que representa matematicamente a relação entre tensão e corrente no transistor para pequenas perturbações em torno do ponto quiescente. Né? O ponto quiescente, lá na região ativa, esse ponto vai perturbar, que são as variações, né? Ele vai perturbar em torno do ponto quiescente. As relações matemáticas que descrevem essa perturbação, elas são dadas por esses dois modelos aqui, tá? Ou por um dos dois. Enfim. Mas a gente construiu esse modelo, na real, foi para poder descrever o nosso circuito equivalente, né? Então, por exemplo, esse aqui é o nosso amplificador, né? Um circuito amplificador qualquer, a gente está falando só nele por enquanto, onde a gente está interessado em analisar esse cara aqui para amplificação de sinais, tá? Então, por exemplo, como assim amplificações de sinais? Tu vai ter um sinal de entrada aqui, né? Vai ter um sinalzinho de entrada e esse circuito aqui, ele é capaz de amplificar esse sinal, como a gente já vinha falando, né? Então, ele vai ter um sinal de saída aqui amplificado, onde esse sinal de saída, ele é um retrato do sinal de entrada, né? Ele teria que ter a mesma forma de onda do sinal de entrada, no entanto, com uma amplitude diferente, né? A amplitude da saída é diferente da amplitude da entrada, certo? E outro detalhe que vocês têm que lembrar, tá, ele faz um retrato da entrada na saída amplificado, beleza, mas a energia que tu fornece na carga vem da fonte de alimentação, isso que um amplificador faz, né? Ele pega o sinalzinho de entrada, joga na saída, no entanto, ele está drenando a energia que ele fornece na saída da tua fonte de alimentação. Tá, beleza, tu tá interessado, então, quando eu digo que eu quero analisar esse amplificador, eu quero achar qual que é a relação entre esse sinal de saída e esse sinal de entrada. Melhor dizendo, né, qual que é o ganho, né, o quanto que amplifica, né, que a gente chama de A, né, qual que é o ganho, né, qual que é a relação entre a saída e a entrada. Ele amplifica 10, amplifica 100? Como é que eu sei matematicamente isso? Isso a gente quer achar. Outra coisa que é importante que a gente quer achar aqui é quanta corrente o meu amplificador puxa do sinal VI. Porque esse sinal VI, idealmente, ele é um sinal, é alguma coisa está gerando esse sinal. Então, tu não tem intenção de carregar esse sinal VI. A gente diz que a gente não tem intenção de existir essa corrente de entrada aqui. A gente não quer que ele drene corrente da fonte VI, para não carregar o sinal de entrada. Certo? Então, a gente está interessado em achar qual que é a relação matemática que descreve essa corrente de entrada. A gente chama isso de impedância de entrada. É um parâmetro que a gente quer achar, que é a impedância de entrada do amplificador como um todo, que é o que o VI enxerga, né? Essa fonte VI aqui, ele enxerga esse amplificador, e esse amplificador vai drenar uma corrente, né? Então, a gente está interessado em achar matematicamente a equação que descreve essa impedância de entrada, né, em função dos parâmetros do amplificador, né? Assim como o ganho, eu quero saber qual a equação em função dos parâmetros do amplificador que descreve o ganho, né? Em função de RC, RB e do transistor, tá? Então a gente quer achar essas relações aqui, por exemplo, ganho e impedância. Tem mais umas, tá? Mas por enquanto vamos pensar nessas duas. A gente quer achar essas relações. Só que observa, essas relações aqui são relações no domínio AC. Nossas componentes aqui amplificadas são AC. Então, a gente quer saber relações no domínio AC do nosso amplificador. E daí a gente viu que para achar isso, a gente pode equacionar esse amplificador matematicamente no domínio AC para achar essas componentes, tá? Para achar essas relações. E para fazer isso, então, eu pego esse meu amplificador e, em vez de analisar ele completo, eu analiso o modelo AC dele, né? Então, por isso que a gente construiu, né? A gente fez essa construção aqui desse modelo da direita. A gente pegou o amplificador original e pensou, não, eu vou analisar só componentes AC, então eu vou desenhar um circuito equivalente que só tenha sinais AC. Por que eu vou olhar o circuito inteiro, né? Então eu pego o circuito inteiro aqui e faço as considerações para construir o modelo AC, né? Que as considerações era zerar a fonte CC aqui, né? Ignorar a importância dos capacitores
e trocar esse transistor aqui pelo modelo, né? Nesse caso aqui eu botei o modelo RE, e aqui eu ainda estou desconsiderando a impedância de saída dele, ó, tá vendo? Não está aqui, tá? Mas não tem importância, só para vocês entenderem a ideia. Então, o que é? Eu pego o amplificador e converto ele para o nosso circuito equivalente para pequenos sinais AC, onde esse circuitinho da direita aqui, todos os sinais de tensão e corrente que existem nele são os mesmos sinais que a gente tinha aqui originalmente, só que só as componentes AC desses sinais, tá? Só as componentes AC. Então, o ponto quiescente não está mais aqui, ele não está mais influenciando a nossa análise. Por que isso aqui é interessante fazer, ó? Porque todos os sinais de tensão e corrente desse circuito da direita são os mesmos da esquerda, sinais AC. E esse sinal da direita aqui, esse circuito da direita, é muito mais simples de eu analisar do que esse circuito da esquerda. Tá? Então, eu construo um modelo e analiso no modelo. E daí, aqui nesse modelo, eu vou encontrar. Nesse modelo aqui, eu vou achar qual que é o nosso ganho, né, que é a tensão de saída pela tensão de entrada, vou achar qual que é a impedância de entrada, vou achar os outros parâmetros nesse circuito da direita. E então eu vou inferir que os parâmetros que eu achei aqui para o circuito da direita são os mesmos do circuito original. Tá? Então, por isso que a gente constrói esse modelo da direita. E para construir esse modelo da direita, a gente precisou do modelinho do transistor ali dentro, tá? Beleza, construir esse modelo, tá? Onde eu estava dizendo para vocês, onde o objetivo maior desse trabalho aqui, o objetivo maior dessa análise, era nós encontrar esses parâmetros aqui, ó, o ganho de tensão, a impedância de entrada, existem outros parâmetros que é a impedância de saída e o ganho de corrente, tá? Mas por que eu quero achar esses parâmetros? Para achar qual que é o comportamento desse amplificador, tá? Nosso objetivo aqui, então, é achar essas quatro coisas aqui, ou 3 delas, depois eu vou falar mais adiante, esses quatro parâmetros aqui, né, que relacionam todos os sinais do amplificador original. Esses parâmetros, a gente representa ainda através desse modelo do amplificador aqui, ó. O que acontece? Eu vou saber como que o meu amplificador aqui se comporta, né? Só que observa que o que está dentro do pontilhado aqui, ó, é o circuito equivalente para essa polarização específica. Tá? Se mudar a polarização, vai mudar o que está aqui dentro, certo? E o nosso objetivo sempre é construir esse circuito equivalente aqui debaixo. É sempre encontrar quem que é o ZI do nosso amplificador, quem que é o ZO do nosso amplificador e quem que é o ganho de tensão do amplificador. Isso aqui que a gente quer sempre encontrar para todos os circuitos amplificadores, para todos os circuitos de polarização. Tá? Então, a ideia é o seguinte, eu achando esses parâmetros aqui, eu vou saber, ó, por exemplo, se eu encontrar esse ZI, eu vou saber quanto de corrente que vem aqui nesse circuito. Se eu souber quanto que vem de corrente aqui nesse modelo, eu sei quanto que vem lá no outro, certo? Porque é a mesma corrente. A mesma coisa aqui embaixo, ó, aqui para o ganho de tensão. Esse ganho de tensão aqui, ele vai me dizer o valor da tensão de saída, que é o que eu quero saber lá no meu circuito amplificador original, tá? Então, a ideia é nós achar para todos os circuitos de polarização esses parâmetros aqui. E esses parâmetros a gente pode desenhar um circuito equivalente, né? É o equivalente do equivalente do amplificador original, que é esse circuito de baixo, tá? Então, a gente está interessado em achar a impedância de entrada do amplificador, né? Para dizer para nós qual que é essa corrente que ele vai drenar, a equação dele. E eletricamente a gente representa essa impedância de entrada dessa forma. Então, todo o objetivo aqui é construir esse modelo do amplificador. Só que para construir esse modelo do amplificador, a gente precisa saber ZI, ZO e o ganho de tensão. Só que para saber ZI, ZO e o ganho de tensão, eu tenho que saber o modelo de pequenos sinais do amplificador, que é esse circuito anterior aqui que a gente já construiu. Então, por isso que a gente construiu ele, para saber os parâmetros, para poder montar o modelo do amplificador, tá? Entendido isso? Esse é o raciocínio todo da disciplina, né? A gente quer saber a gente quer saber o quanto que amplifica, né? A gente quer saber o VO, a gente quer saber o quanto que amplifica, ou seja, o VO, a gente quer saber quanta corrente entra, ou seja, ZI, né? Então, a gente quer saber esses parâmetros do modelo equivalente do amplificador. Só que para construir o modelo equivalente do amplificador,
a gente constrói primeiro o modelo de pequenos sinais. Tá? Só que para construir o modelo de pequenos sinais, primeiro a gente precisava saber o modelo do transistor, tá? Que era o modelo RE e o modelo híbrido. Tá? Tenta encaixar essas coisas uma dentro da outra, montar essa linha de raciocínio, tá? E esse modelo equivalente do amplificador aqui, geralmente a gente encontra ele representado dessa forma, como está aqui na esquerda, ó. Só redesenhei o circuito só para botar ele dentro de um triângulo, assim, ó. Sempre que vocês encontrarem um triângulo dessa forma em algum circuito, significa que é um amplificador, tá? É um amplificador. Esse triângulo é um amplificador. Que amplificador é? Não sei, só sei que ele tem uma impedância de entrada e ele tem um ganho de tensão, tá? Então, o nosso objetivo é sempre, para todos os amplificadores, é encontrar esses parâmetros aqui, desenhar esse modelinho aqui para todos os amplificadores, né? A gente quer desenhar isso aqui para todos os circuitos de polarização. Para desenhar isso aqui para todos os circuitos de polarização, a gente tem que saber ZI, ZO e AV. Para saber ZI, ZO e AV, a gente tem que saber o modelo de pequenos sinais de cada um dos amplificadores, certo? Então, essa é a linha de raciocínio que a gente vai seguir daqui para frente. A gente vai pegar, ó, cada circuito de polarização, né? Aqui a gente desenhou com fixa, mas a gente vai pegar cada um deles e desenhar esse modelo de baixo aqui, né? Desenhar esse modelo aqui de baixo. Esse cara aqui que a gente quer fazer. Tá bom? Bom, dito isso, a gente pode, então, para a nossa análise. A gente pode ir para o nosso primeiro circuito de análise, tá? Que é o circuito em polarização fixa. A gente já vem olhando para ele há horas, né? Desde o início da disciplina eu estou mostrando esse circuito aqui para ele servir como base, né? Um circuito genérico. Mas nós vamos fazer aqui agora a análise desse aqui para desenvolver a metodologia para depois aplicar nos próximos, tá? Então, eu quero achar para esse cara aqui aqueles parâmetros que eu estava falando, né? O ZI, o ZO e o AV, tá? Só que para saber isso, primeira coisa que eu faço no circuito, sempre, no amplificador, primeira coisa que eu faço sempre no circuito é redesenhar ele no nosso ambiente de análise, tá? Qual que é o nosso ambiente de análise? É pequenos sinais AC. Então, a primeira coisa que eu construo sempre é o modelo de pequenos sinais AC, né? O modelo AC desse circuito. Essa é a primeira coisa que eu construo sempre. E para construir esse modelo AC do amplificador, a gente usa aquelas condições que eu já tinha dito para vocês, né? Que as fontes viram curto, né? Fazer as fontes de tensão, né? Fonte de tensão, ela vira um curto, tá? Por que ela vira um curto? Porque a gente vai zerar ela, certo? A gente vai fazer todas as tensões CC, fonte de tensão CC. A gente vai fazer todas as fontes de CC zero, a gente vai ignorar o ponto quiescente. Então, a gente vai vir aqui, fonte CC tá aqui, ó, então virou um curto para referência. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, os capacitores também viram um curto, tá? Por que que esse aqui virou um curto? O primeiro virou um curto, né, as fontes viram um curto porque a gente ignorou o ponto quiescente. A gente só quer saber AC, a gente não quer saber CC. E os capacitores viram um curto porque a gente diz, a gente vai considerar C, mas vamos primeiro pensar que essa frequência é grande o suficiente. E daí a gente ignora a impedância dos capacitores. Então eles viram um curto também. Tá? A gente já fez isso aqui, mas vamos fazer de novo aqui para fazer a mesma metodologia para todos depois. E a terceira coisa é que o TBJ vira um modelo, né? A gente troca pelo modelo. A gente troca pelo modelo dele. Modelo RE, modelo híbrido, o que tu tiver os dados, né? O que tu tiver o parâmetro. A gente vai usar aqui nas deduções sempre o modelo RE, tá bom? Beleza. Então, a gente pega esse circuito e redesenha para o nosso modelo AC, né? Constrói o modelinho AC dele. Aqui para nós aqui, então, vou só botar assim, ó. É o VI, certo? A resistência de base, né? Aqui onde tinha o capacitor virou um curto, certo? O VI, ó. Onde tinha o capacitor virou um curto, chegou nesse nó. Esse nó aqui vai para a resistência de base. Só que a resistência de base agora está na referência lá em cima, ó. Agora a referência de base está aqui na referência. Então, aqui a resistência de base eu vou botar para referência. Eu vou jogar ele para baixo para ficar mais fácil. Resistência de base. Aqui é o nó base. Na base, o nosso transistor se comporta como uma impedância equivalente. A entrada do transistor aqui já é o transistor, ó. É esse nó aqui.
tá? Aqui ele se comporta como base beta RE. E na saída, a gente tem a nossa fonte de corrente de valor beta IB, sendo que IB é essa corrente aqui, IB, é que é o coletor, tá? Eu ainda vou colocar nesse transistor aqui, eu vou considerar nesse primeiro momento, já vou considerar, quer dizer, a impedância de saída do transistor, né? Então lembra que eu falei lá no início da aula que assim tá o Rzinho, ó. Isso tudo aqui é o transistor, tá? Daí ainda no coletor tu tem o resistor de coletor, que tá ligando no VCC, só que o VCC a gente botou na referência, tá? E aqui a gente tem a saída, tá? Observe o que eu fiz aqui, ó. Vê, ó. Eu não coloquei a carga, tá? Nesse primeiro momento de análise, a gente não vai considerar a carga. Ó, aqui no VO teria que vir o RL aqui, ó. Teria que vir o resistor RL aqui, só que eu não vou pôr, porque a gente vai ignorar a influência dele nesse momento, tá? Então, esse modelinho aqui é o modelo AC, ó. Esse circuito aqui é o modelo AC do nosso amplificador, tá? Então, a gente vai analisar esse circuito aqui para achar os parâmetros. A gente vai analisar esse circuito aqui para saber qual que é o ganho de tensão, qual que é o ZI e qual que é o ZO, tá bom? Então, é só construir um modelo, a gente já sabia construir esse modelo. Pegando esse modelo que está aqui, ó, eu redesenhei ele aqui, ó, só aquele último desenho que estava lá já está aqui bonitinho, tá? Não tão mais bonito do que eu tinha feito, mas está aqui, ó, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha desenhado anteriormente ali, tá? É esse mesmo circuito aqui, ó. Tá? Isso aqui é esse nosso circuito aqui, tá? Olhando para esse circuito aqui, que é o modelo AC do amplificador em polarização fixa, a gente quer construir esse circuitinho aqui, que é o modelo do amplificador, que é constituído por ZO, ZI e AV, tá bom? Então, a gente vai calcular cada um desses caras agora, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a impedância de entrada, tá? Vou botar aqui, ó, impedância de entrada. A impedância de entrada de quem? Do amplificador, tá? Que é o ZI, que é esse cara aqui, ó, essa impedância aqui. A gente quer achar ele. Olhando para esse circuito da esquerda, quem que é o ZI? Essa que é a pergunta que a gente quer responder, tá? Então, se eu olhar nesse circuito aí, que é o modelo do amplificador, se eu pegar e analisar esse circuito aqui, vou pegar outra cor aqui. Analisando esse circuito aqui, o ZI para nós, ó, tá difícil aqui. O ZI aqui para nós, ó, ele representa o quê? No modelinho da direita aqui. Esse ZI representa quem que o VI enxerga, ó. Se o VI olha para o circuito, quem que o VI está enxergando aqui? Né? Olhando da esquerda para a direita. Quem que o VI enxerga? É isso que o ZI representa. Aqui no nosso circuito original é a mesma coisa, né? O VI olhando daqui para lá, né? Da esquerda para a direita aqui, ó. Quem que o VI enxerga? É isso que a gente tem que responder. É isso que é o nosso ZI, é a impedância de entrada. É a impedância equivalente que o VI enxerga, que o VI é a tensão de entrada do nosso circuito. Quem que vocês acham que o VI enxerga olhando da esquerda para a direita? Quem que é o ZI para nós? O que vocês acham? Olhando da esquerda para a direita, qual que é o circuito equivalente que vocês enxergam? Ou qual que é a resistência equivalente que vocês enxergam? O que vocês acham? Não acham nada. Entenderam a pergunta ali, ó? Esse VI aqui, ó, é a fonte de entrada, certo? Ela está conectada nesse nó aqui, certo? Ela está conectada aqui na referência. Qual que é a impedância equivalente que está conectado nela? Porque é isso que o ZI está representar. Toda a entrada do amplificador eu posso representar por um ZI, que é uma impedância de entrada, que representa qual que é a corrente que esse circuito drena.
Então, aqui, ó, esse circuito original, ele vai, quando tu ligar o amplificador no VI, vai existir uma corrente, ele vai drenar uma corrente. E a relação entre a tensão que tu aplicou e a corrente que ele drenou é a nossa impedância de entrada, certo? Nossa, não está aparecendo para vocês no slide, hein? Ué? Para mim tá falhando bem até a tua voz. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu mudar um negócio aqui, então. Vamos ver se melhora assim. Vixe, e se eu desligar a câmera, será que muda? Não, pode ser a minha internet. Deixa eu só parar de apresentar e apresentar de novo. Voltou? Vai falando pra gente ver se... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Ah, acho que foi a minha internet, tá, gente? Agora acho que voltou o slide certo, tá? Tá, vamos lá, de novo. O que é esse ZI que eu estou perguntando para vocês? Tá? Eu posso representar todo o circuito aqui da esquerda, que é o nosso amplificador, nesse circuito da direita, onde tem os 3 parâmetros principais do amplificador. Onde esse ZI representa a impedância de entrada do amplificador original, onde ele diz para nós qual que é a corrente que o amplificador vai drenar quando tu conectar ele no circuito. Tá trancando a imagem ainda. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tentar minimizar todo o meu consumo na internet aqui. Vamos ver se ajuda. E eu falando mutado. Mesma coisa ainda? Cortando demais? A voz tá ok. Putz. Ai, ai, ai. A voz tá boa? A voz tá boa. E a apresentação tá apresentando aí? Que agora eu tive que sair do outro. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui.
Tá. Deixa eu ver se vai dar para continuar aqui, então. Seguinte, o que eu estava dizendo, tá? Que esse parâmetro, esse circuito da direita aqui, ele está relacionando os parâmetros do amplificador original, onde a impedância ZI significa ou representa a impedância de entrada do circuito original. Então, lá no nosso circuito original, vai existir aqui na entrada, ó, uma corrente de entrada, e a gente quer saber quantificar isso. E como representa isso é através do ZI, né? Porque a gente pode representar todo o circuito aqui por uma impedância equivalente. E essa impedância equivalente é esse ZI que está aqui, tá? O que a gente tem que fazer? Tem que achar a relação entre o nosso circuito, que é o modelo aqui na esquerda, o modelo do amplificador aqui na esquerda, com esse circuito da direita. A gente quer achar quem que é o ZI. E daí é VI por I, é isso que ele diz para nós. Se eu aplicar uma tensão, vai ter uma corrente. O que a gente faz? A gente olha para esse circuito aqui e olha só para a entrada, então. O que a gente tem ali na entrada? A gente vai ter um sinal VI, certo? E nele está conectado o quê? O que está conectado no nosso circuito? Está conectado aquele resistor de base, certo? Está conectado o resistor de base e ainda está conectado o beta-RE. Tá? E ainda está conectado o beta-RE. Tá funcionando, gente? Tá rodando aí? Ou tá cortando? Sim, tá bom? tá, Ok. Tá, beleza. Vamos adiante, então. Então é o seguinte, para o VI, a gente pode desenhar esse circuito aqui, que é só a entrada do circuito, ó. Olhando lá é a entrada do circuito, que é quem a gente quer representar. A entrada do circuito a gente pode desenhar dessa forma. E daí a pergunta é, nesse circuitinho aí, quem que o VI enxerga? Quem que é a impedância equivalente que o VI enxerga? A impedância equivalente que o VI enxerga é o paralelo desses dois aqui, concordam? Eu posso representar esse circuito aqui como sendo o VI e aqueles dois resistores como sendo uma impedância equivalente. Onde essa impedância equivalente para nós, então, é o ZI, porque é a fonte, é a impedância que está conectada na fonte de entrada. É o próprio ZI, certo? Que vale quanto para nós aqui? É o paralelo dos dois resistores de entrada, tá? Que é o RB paralelo com beta Rzinho E, tá? Vocês conseguem enxergar isso aí? Tipo, de entender? Enxergar, eu sei que vocês estão vendo, mas vocês conseguem entender isso aí? Sim, entendi. Até achei que era isso, antes dele. Só não falei. Beleza, é isso aí. Tipo, ó, o que a gente tem que achar? É a relação, ó. Nosso objetivo aqui é achar uma equação para o ZI, para o AV e para o ZO em função dos parâmetros do amplificador. É isso que a gente quer achar. Então, por exemplo, aqui a gente achou a equação para o ZI em função dos parâmetros do amplificador, em função do resistor de base, do beta e do RE. Rzinho E, tá bom? A mesma coisa a gente vai repetir agora para os outros parâmetros. Por exemplo, qual que é agora o ZO? Tá? Vou botar aqui, ó. Impedância de saída. Tá? Impedância de saída. Que para nós aqui é o ZO. Tá? Que é esse elemento aqui que a gente quer achar agora. O ZO. Tá? O ZO, assim como o ZI era a impedância que tu via da entrada, né? O ZI era a impedância que tu via da entrada, o ZO é a impedância que tu vê da saída para a entrada. Esse aqui é o ZO. Se tu olhar da saída para a entrada, tu vai enxergar o ZO. Isso que é a pergunta. Quanto que vale o ZO? Só que tem um detalhe. Tá? Esse ZO é a impedância equivalente que o VO enxerga. Tá? ZO é a impedância equivalente que o VO enxerga. Só que, para achar isso aí, a gente tem que aplicar uma condição de análise que é fazer a tensão de entrada igual a zero. É como se fosse lá o que a gente tinha para a análise de Thevenin, né? Para achar a resistência de Thevenin. Se tu olhar, na real, esse nosso modelo aqui de saída, ó, essa fonte AVVI e o ZO, eles são um equivalente Thevenin, eles estão representando todo o circuito. Então, o que tu quer achar aqui é o ZO, que é a impedância desse Thevenin. E para achar a impedância desse Thevenin, tu tem que zerar a tensão de entrada, tá?
Tu zera a tensão de entrada e então acha a impedância equivalente, vista da saída para a entrada. Então, analisando da saída para a entrada, eu vou fazer primeiro zerar o VI e depois achar a impedância equivalente vista da saída para a entrada. Isso que a gente tem que achar. Então, fazendo VI igual a zero, significa que essa fonte de tensão aqui na entrada agora é zero. Tá? Essa fonte de tensão aqui na entrada agora é zero. Se essa fonte de tensão é 0 volts, ela é um curto-circuito. Tá? Ela é um curto-circuito aqui. Certo? Se a tensão de entrada é 0, aquela nossa corrente de entrada aqui também vai ser 0. Certo? Se a corrente de entrada também vai ser 0, vou botar aqui igual a 0, se a corrente de entrada vai ser 0, a corrente IB também vai ser 0, certo? Então, se VI é 0, corrente de entrada é 0. Se corrente de entrada é 0, a corrente de base é 0. E se a corrente de base é 0, beta e B também é 0. Se beta e B é 0, quer dizer que essa fonte de corrente aqui, ó, essa fonte de corrente aqui, ela também é 0. Concordam? Aquela fonte de corrente, ela vale 0 amperes. Porque ela depende do IB. E se o IB é 0, ela também é 0. Se ela é 0 amperes, o que ela é para nós? Se aquilo ali é uma fonte de corrente zerada, o que ela é para nós? É um circuito aberto. Perfeito. Se é 0 amperes, é circuito aberto, não passa corrente, né? Então, olhando só o circuito de saída, o que a gente tem é o seguinte, é o Rzinho O, que é a impedância de saída do transistor, né? Que é a representação da impedância entre o coletor e o emissor do transistor. O resistor de polarização do transistor RC, referência. E aqui onde tinha a fonte de corrente, é um circuito aberto agora. E aqui está o nosso VO. Agora sim, olhando da saída para a entrada, eu acho o ZO. Desenho o circuito equivalente, eu acho o ZO. O ZO, nesse caso aqui, é o paralelo desses dois caras. Tá vendo que eles estão com as duas mãozinhas dadas? Isso aqui está em curto aqui embaixo, está em curto lá em cima. Então, é o RC paralelo com Rzinho O. Essa aqui é a equação da impedância de saída de um amplificador em polarização fixa. Beleza? A equação daquele elemento lá. Então, a gente já tem o ZI, a gente já tem o ZO. Para a polarização fixa. Falta agora a gente achar qual que é o ganho de tensão. Certo? O ganho de tensão, deixa eu anotar aqui, mudar de cor. O ganho de tensão que a gente chama de AV, que é ganho de tensão, ele é essencialmente a tensão de saída pela tensão de entrada. Beleza? Só que tem um detalhe, lembra que no início da nossa análise eu disse que nós ia ignorar a carga aqui, ó, na saída? A gente ia ignorar a carga. Por enquanto a gente está dizendo que a gente não botou carga no nosso amplificador. Ou seja, não liguei o alto-falante no amplificador, por exemplo. Não tem carga. Né? Se não tem carga, esse aqui é um ganho de tensão que a gente diz sem carga. Porque depois vai mudar. Depois a gente vai analisar a influência da carga. Se é um ganho de tensão sem carga, ele recebe o nome sem carga. AVNL. AVNL. E esse depois a gente vai ver que é o maior ganho que o nosso amplificador pode oferecer. É o ganho sem carga. Depois a gente vai estudar a influência da carga. E a gente vai ver que quando a gente conecta uma carga, esse ganho diminui. E daí a gente vai achar a equação que descreve o quanto diminui. Tá? Então, a gente vai achar aqui qual que é o ganho sem carga. Então, aqui nesse modelo, o que a gente usa aqui na real, se chama AVNL, tá certo? Então, esse ganho sem carga é VO por VI. Então, o que a gente vai fazer? Olhar esse circuito aqui e achar
VO por VI, tá? VO é essa tensão aqui, ó. Essa aqui é a tensão VO. Certo? Peraí. Tá? Essa é a tensão VO. Tá certo? É a tensão entre esses dois terminais aqui. Se a gente olhar nesse circuito, observa aqui, ó, que VO, que é a tensão entre esses dois terminais, é a mesma tensão nesse resistor aqui. Opa, eu já tenho o nome ali. VO é a mesma tensão no resistor RC, que eu vou chamar de VRC aqui. Estão entendendo? Ó, o VO, que é a tensão entre esses dois terminais, é a mesma tensão nesse resistor RC aqui, certo? Que é a mesma tensão no resistor RO. Beleza? Concorda? A tensão VO é a tensão entre esse terminal aqui de cima e esse terminal aqui de baixo, que é a mesma tensão no resistor RC, que é a mesma tensão no resistorzinho RO, tá? Eu posso redesenhar esse circuito e fazer a seguinte representação aqui, ó. Eu vou ter a fonte de corrente, Rzinho O, RC, e a tensão VO está entre esses terminais, tá? Então, aqui, mais e menos, VO. Eu só redesenhei o circuito. Esse aqui é o RC, e esse aqui é o Rzinho O, tá? E essa fonte aqui vale beta e B, tá bom? O que eu posso fazer aqui, ó? Observa que eu disse para vocês que essa tensão VO é a mesma tensão que aparece nesses dois resistores aqui. É a mesma tensão que aparece nesse resistor aqui, que é a mesma tensão que aparece nesse resistor aqui. Porque esses dois resistores estão ligados em paralelo, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu souber a tensão nesses resistores, eu sei a tensão VO, né? VO é a tensão nesses dois resistores aqui. Só que para saber a tensão num resistor, eu tenho que saber resistência vezes corrente, certo? Então, eu tenho que saber a corrente que passa nesse resistor e a corrente que passa nesse resistor aqui. Porque eu sei que R vezes a corrente vai ser igual a tensão. Então, eu posso escrever isso. Só que eu não sei quanto de corrente que vem em cada um desses resistores aqui. Eu sei que nesse ramo aqui existe uma corrente de valor beta e B. Só que eu não sei quanto que vai para cada um dos resistores, né? Eu sei que para lá, ó, nesse ramo aqui, tá indo beta e B, mas eu não sei quanto que desce nesse e quanto que desce nesse. Então, o que a gente faz? Esses dois resistores estão em paralelo. Então, eu posso assumir que eu tenho só um resistor aqui, tá? Eu posso assumir que eu tenho o equivalente dos dois. E eu posso dizer que, ó, que aqui na real eu tenho RO paralelo com RC. Eu representei os dois resistores, que ó, esses dois resistores lá em cima, eu representei pelo paralelo dos dois. E daí eu sei que a tensão de saída é a tensão que aparece no paralelo. Estão me acompanhando nesse raciocínio? A tensão de saída é a tensão que aparece no paralelo dos dois. E o paralelo dos dois vale Rzinho O paralelo com RC. Então, eu posso escrever o quê? Que VO, na real, ele é a tensão naquele paralelo lá. E a tensão nesse paralelo é a corrente que desce no paralelo, essa corrente I, que desce aqui, que multiplica o paralelo das duas resistências. Então, ela é I, que é a corrente que desce no paralelo, que multiplica o paralelo dos dois. Tá? Só que essa corrente I que desce aqui, eu não sei o valor de quanto desce, mas eu sei que quanto que sobe aqui nesse nó. Nesse nó aqui, ó, desce I, e para a esquerda vai beta e B. Então, quer dizer que essa corrente que desce é menos a corrente que sobe. Eu posso escrever que VO, na real, é menos a corrente beta e B, que multiplica Rzinho O paralelo com RC, tá? Olha aqui, vamos lá, vamos recapitular aqui. O que eu fiz? Eu disse para vocês o quê?
que a tensão de saída, que eu preciso botar aqui nessa equação, a tensão de saída é a mesma tensão em cima desse resistor RC. E esse RC está em paralelo com o Rzinho O. Para saber a tensão em cima desse RC, eu preciso saber qual é a corrente que desce nele. Porque daí eu sei qual é a resistência vezes corrente, eu sei a tensão. Tá? Então, ó, deixa eu pegar outra cor aqui para salientar isso de novo. Eu quero achar VO, a equação de VO. VO é a mesma tensão em cima do resistor RC. Só que para achar a tensão em cima do resistor RC, eu preciso saber a corrente que desce nele. Mas eu não sei a corrente que desce só nele. Eu sei quanto que é a corrente dele mais a do paralelo dele, que é do Rzinho A. Mas só nele eu não sei quanto que é. Então o que eu faço? Eu uso o paralelo dos dois, porque daí eu sei a corrente que passa no paralelo, né? Porque a corrente do paralelo é a corrente que sai desse nó para lá. E a corrente que sai desse nó para lá é dada pela fonte de corrente. Aqui, ó. Desse nó, a corrente que passa para lá é a corrente dada pela fonte de corrente. Certo? Eu não sabia quanto que ia para cada um dos resistores. Então eu disse, não, então eu vou assumir o paralelo porque eu sei a corrente que passa no paralelo, que é a própria corrente da fonte. E daí eu acho o VO, porque a tensão do paralelo é a mesma tensão VO. Então esse aqui é a equação que descreve a tensão VO. Tá bom? Entenderam essa continha aí? Mais ou menos? Ô, professor, eu entendi aquela parte do I, RO em paralelo com RC, mas daí, quando foi pro menos beta ali na última parte, eu não entendi o porquê do menos. Tá, então vamos lá. O VO, o mais está aqui em cima, concorda? Certo? O VO está aqui, o mais está em cima. Então, o mais da tensão que eu quero saber é aqui em cima. Eu quero saber uma tensão com mais em cima. Se é um resistor e eu quero saber o mais em cima, quer dizer que a corrente no resistor para gerar a tensão VO, ela está nesse sentido. A tensão para gerar o mais aqui em cima, ela tá, a corrente que gera essa tensão com mais em cima é essa corrente descendo. Eu não sei a corrente que desce, mas eu sei que nesse nó aqui, ó, para a esquerda, ó, tá indo beta e B. Se a corrente está fluindo nesse sentido aqui, ó, no sentido da fonte, né? Então quer dizer que quando ela chega aqui no nó, ela sobe. Eu sei que está subindo beta e B. Se está subindo beta e B, quanto que está descendo? Menos essa corrente. Ah, tá, agora entendi. Obrigada. Tá, beleza. Então é o menos por causa... O está em aberto, professor, por isso que a corrente não vai para lá? Isso, tá aberto aqui, né? A gente desconsiderou a carga. Perfeito, ela vai toda para cima daí. Daí a gente acha o VO do circuito o circuito sem carga. Show de bola. É isso aí. O VO para o circuito sem carga. Por isso que o ganho que a gente vai achar é o ganho sem carga. Beleza, a gente achou a equação do VO. Agora a gente tem que achar uma equação do VI para pôr aqui embaixo. Para achar a equação do VI, a gente olha a malha de entrada daí. Né? Primeiro a gente olhou a malha de saída, agora a gente olha a malha de entrada. O VI está aqui, ó. Mais e menos. O VI está aqui. Essa tensão VI é a própria tensão no resistor RB. É a própria tensão aqui no resistor RB. Se eu souber a corrente que desce nesse resistor aqui, eu sei quanto que é a tensão em cima dele, logo eu sei a tensão de saída, beleza? Mas eu não sei quanto que é esse B aqui. Mas se a gente continuar olhando o circuito, eu estou vendo que esse Rzão B aqui, ele está em paralelo com beta RE. Ou seja, a tensão de entrada está em paralelo com beta RE aqui, ó. A tensão de entrada também está sendo aplicada aqui no beta RE. Então quer dizer que a tensão de entrada também é igual à tensão em cima do resistor beta RE. Essa tensão que aparece aqui. E a tensão nesse resistor, assim como todos os resistores, é a resistência dele vezes a corrente que passa nele. E a corrente que passa nele, a gente sabe que é IB. Então eu posso escrever o quê? Que a tensão de entrada, ela é igual à tensão no resistor beta RE, que é o valor da resistência, que é beta Rzinho E, que multiplica a corrente que passa nele, que é IB. Então, eu tenho uma equação que descreve a tensão de entrada. E daí eu posso calcular o ganho.
o ganho de tensão sem carga vai ser tensão de saída, que é menos beta IB, que multiplica a impedância de saída, que é RO paralelo com RC, dividido pela tensão de entrada, que é beta RE, que multiplica a corrente de base. E daí, nessa equação aqui, eu posso vir aqui, ó, Chablau, 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 Chablau. E daqui eu acho que o meu ganho sem carga do amplificador em polarização fixa, AVNL, é igual a menos RC paralelo com a Rzinho O, dividido por Rzinho E. Então, esse valor aqui é o quanto que o teu circuito amplifica sem carga. Ô, professor, mas daí é que... Não, eu ia perguntar uma coisa, mas não... Foi cortado. Mas desistiu? Eu ia falar da IB, se B era dado, mas depois eu vi que foi cortado, não entendi. Isso, a ideia é tu achar uma equação que tu possa cortar, né, que tu possa eliminar ele da equação, sempre assim. Beleza, então isso aí é o circuito de amplificação, então significa que o meu circuito vai amplificar NL, né, vai amplificar a VNL, a tensão de entrada, tá bom? Então a gente achou os parâmetros, né, achou os parâmetros do nosso modelinho aqui, desse modelinho aqui. Beleza. Ainda tem que achar outro, tá? Mas eu não vou fazer aqui. Tem que achar outro que não tá nesse circuito aqui, tá? Eu não vou fazer aqui, a gente vai fazer outra hora, que é o ganho decorrente. Só que a gente não precisa dele agora. Ganho decorrente é o ganho AI, que é a corrente de saída, pela corrente de entrada. Corrente de entrada é essa aqui. E a corrente de saída é essa aqui, tá? A gente não vai analisar agora isso, tá? A gente vai analisar num outro momento, tá? Mas a gente já tem os parâmetros necessários para representar o nosso amplificador original. Então, tem um exemplo aqui, ó. Então é o seguinte, ó, o que eu queria dizer? Que aquele nosso circuito amplificador original lá, ó, deixa eu voltar alguns slides aqui. Esse amplificador aqui, ó, da esquerda, em polarização fixa, a gente pode representar por aquele modelo, né, que é uma impedância de entrada ZI, um ganho de tensão e uma impedância de saída ZO, tá? Esse aqui é o circuito equivalente do amplificador, a VNL, que multiplica a VI, aqui está a tensão VI, e aqui está o ZI, tá? Então, todo esse amplificador aqui de cima, em polarização fixa, ó, todo esse amplificador aqui eu posso representar por esse modelinho, onde a gente achou a equação para cada um desses parâmetros, tá? Todo esse circuito ele se comporta como esse circuito equivalente, onde é importante salientar o quê? Que a corrente de entrada aqui, que eu já tinha desenhado, essa corrente de entrada aqui, é a mesma corrente que acontece aqui, a relação entre o sinal de entrada aqui e o sinal de saída aqui embaixo é a mesma relação que acontece nesse cara aqui, certo? Isso que é importante de se lembrar, porque a gente construiu esse modelinho ali para achar essas relações, tá bom? Então agora é o seguinte, ó, eu botei um exemplo aqui para nós aplicar isso aí, tá? Então imagina esse circuito aqui em polarização fixa, tá? Esse circuito está representado aí, onde foi dado o beta e foi dado o Rzinho O para vocês. Olhando esse circuito, eu quero achar qual que é esse modelinho aqui. Eu quero saber quanto que é ZI, quero saber quanto que é o ganho de tensão e quanto que é a impedância de saída. É isso que a gente quer achar. Bom, a gente tem as equações, né? A gente sabe que ZI agora para esse circuito é RB paralelo com beta Rzinho E. A gente sabe que o ZO é RC paralelo com Rzinho O. E a gente sabe que o ganho de tensão sem carga desse circuito é menos RC paralelo com Rzinho O dividido por Rzinho E, tá? Então, observa nossas equações aqui, ó. A gente tem esse Rzão B aqui
é o resistor de polarização, a gente tem o valor dele. O Rzão C, a gente tem o valor dele, que é resistor de polarização. A gente tem o valor do Rzinho O, que é parâmetro do transistor, né? Se não for, é tipo beta, né? É um valor associado ao transistor. Se tu não tem ele, se tu não tiver o RO, tu considera ele infinito, tá? Daí a nossa impedância de saída vai ser só o RC, né? Se tu tem ele, melhor. Se tu não tem, tu considera ele infinito, tá? Só que eu quero chamar a atenção aqui, ó, que a gente depende do valor do Rzinho E, tá? Tanto para o cálculo do ZI, quanto para o cálculo do AVNL. A gente depende do valor do Rzinho E. E esse Rzinho E, eu tinha passado antes para vocês, que a gente calcula como sendo 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. E aí, esse ponto aqui, ó, é muito importante, tá? Por quê? Lembra que eu estava falando para vocês que tudo que a gente está considerando são pequenas variações AC, são variações que AC lá no nosso circuito? Esse aqui é o único link entre a polarização e o comportamento AC. Isso que essa equação está mostrando aqui, ó, observa que eu coloquei o IE maiúsculo, ó. Esse IE maiúsculo aqui, ó, é a corrente quiescente, é a corrente que desce aqui no circuito original, IE quiescente. Ele está relacionado com o ponto quiescente. E dependendo, o que quer dizer isso aqui para nós? Essa equação quer dizer o seguinte, que dependendo da onde que está o ponto quiescente do transistor, lembra que o ponto quiescente do transistor é em cima da reta de carga, ou mais para baixo, ou mais para cima, ou mais no meio, tá? Dependendo em que lugar que tu põe esse ponto quiescente, tu tem um comportamento diferente do transistor. Se ele está mais para cima, ele vai amplificar diferente do que se ele estiver mais para baixo, basicamente é isso. Os ganhos, se o ponto quiescente está mais em cima ou está mais embaixo, são diferentes. E como que tu considera isso nas contas? Ele muda o valor da resistência RE. Então, todo o amplificador, a gente vai ter que calcular a corrente de emissor quiescente. E essa corrente de emissor quiescente vem lá da polarização CC, tá? Porque dependendo de onde tu polarizou ele CC, esse Rzinho vai mudar. Ou seja, dependendo de onde tu polarizou CC, o comportamento AC do amplificador muda, tá? É isso que essa equação quer dizer para nós, certo? E ela é uma consequência da equação de Schottland, né? Então é o seguinte, a gente precisa fazer isso aqui. Para resolver essa equação do RE, a gente precisa saber o valor de corrente de emissor quiescente, esse IE aqui. O que a gente sabe? Que essa corrente de emissor quiescente a gente consegue calcular. Né? A gente consegue calcular, ela vem da análise CC, como eu botei aqui, a gente vai ter que analisar esse circuito, antes de fazer nossa análise AC, a gente vai ter que analisar ele CC, porque a gente tem que descobrir o ponto de operação. Primeira coisa, a gente tem que descobrir o ponto de operação. Então, ele vem da análise CC. Vocês lembram lá num transistor, como que eu sei a corrente de emissor dele? Vocês lembram isso? Corrente de análise CC. Vocês lembram lá do dispositivo Zoom, como é que eu sei a corrente de emissor do meu transistor? Não sabe? Não lembra? A corrente de emissor é aqui, ó. É a corrente que desce no emissor desse transistor, né? A corrente que sai aqui. Só que essa corrente que sai aqui, na real, é a corrente que vem lá de cima, ó. Ela passa por dentro do transistor e sai aqui embaixo. Certo? Só que não é só isso. Ela vem um pedacinho daqui ainda, ó. Tá? Ela soma com um pedacinho que vem daqui. Essa corrente que vem daqui a gente chama de IB quiescente, que é a corrente de base quiescente. Ô, professor, mas na análise CC, a gente não considerava a corrente de emissor quase igual à corrente de coletor? Tipo, era aproximado? Isso, a gente aproximava, né? É a corrente de coletor quiescente mais a base. Daí a gente dizia, não, mas é igual a de... Na real, é igual a de coletor. Por que a gente dizia que era igual a de coletor? Porque a corrente de coletor, né? A corrente de coletor, ela é beta e B, concorda? Ela é beta e B quiescente.
mais beta IB quiescente. Por que que a gente dizia que era igual? Porque esse beta é muito grande, né? Na real, se eu tirar o IB em evidência, eu vou ter isso aqui, ó. IB quiescente, tá? A gente dizia que o IE quiescente, que é a corrente de emissor, era praticamente igual à corrente de coletor, porque a gente dizia que beta era quase igual a beta mais 1. Era isso que a gente estava dizendo, ó, que a corrente de emissor, ela é beta mais 1 IB. Só que a corrente de coletor, ela é beta IB. E daí, se tu fizesse a aproximação que beta é quase igual a beta mais 1, né, que 100 é praticamente 101, então tu podia dizer que corrente de emissor é igual a corrente de coletor, tá? Pode fazer essa aproximação, certo? Não, nada muda, pode ser. Só que aqui eu vou usar porque a gente não vai mudar muito as nossas contas, né? Só vai ficar ali a equação, não vai simplificar em nada a nossa conta, fazer essa aproximação. Então, em vez de escrever que corrente de emissor é igual a corrente de coletor, eu vou escrever que corrente de emissor é beta mais 1 corrente de base, tá? Entendido essa... Em vez de fazer a aproximação, eu vou usar isso aqui. Mas da onde que vem essa aproximação? Vem de que beta mais 1, que é esse cara que está multiplicando aqui, é aproximadamente beta. Se ele for aproximadamente beta, eu posso dizer que corrente de coletor, ela é aproximadamente beta IB. E beta IB é o próprio IC. Né? Então, por isso que eu podia fazer aquela aproximação. Né? Por isso que eu podia fazer a aproximação. Só que eu vou usar essa equação de cima aqui num primeiro momento, tá bom? Tranquilo, aquilo ali é a equação para a corrente de coletor. Então, é a corrente de emissor. Corrente de emissor, então, ela depende da corrente de base. E a corrente de base, por sua vez, eu posso calcular, não, é a corrente que flui aqui, ó. Essa aqui é a corrente de base quiescente, é a corrente que flui nesse caminho. E a corrente que flui nesse caminho é a corrente que flui nesse resistor. É a corrente que está descendo aqui nesse resistor. Essa é a corrente de base. Se a corrente de base é a corrente que flui num resistor, para eu calcular a corrente num resistor, é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. E a tensão em cima desse resistor é a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. A tensão no terminal positivo é VCC. A tensão no terminal negativo é a tensão na base desse transistor. Observe que a gente está olhando o CC, a gente não está olhando o VI aqui ainda, ó. A gente está ignorando o VI, tá? A tensão aqui nesse ponto é a tensão na base desse transistor, que na real é aquela queda de tensão da base para o emissor, tá? Base e emissor. Então, a tensão em cima do resistor é quanto que tu aplicou, que é o VCC, que está no terminal positivo, menos quanto que morreu lá na base. Lá na base morreu VBE, dividido pela resistência, RB. Isso é a corrente de base. Tá? Substituindo a corrente de base aqui na corrente de emissor, eu vou ter o IE. Logo, eu vou calcular o Rzinho E. Tá? Entendido isso? Acho que não muda. É análise CC, né? A mesma coisa que já vem sendo feita. 0,7 ali ou não? Isso, 0,7. O valor de VBE é 0,7, exato. Esse valor aqui, se eu achar meu mouse aqui, eu escrevo. Isso aqui é 0,7 volts. Tá. Então, eu posso calcular aqui quanto que é o valor dessa corrente de base, tá? Daqui eu tiro que a corrente de base quiescente vale quanto? Quem é que calculou aí? Ninguém? VCC no nosso problema é 12. 24,04 microampere. 24,04 micro. Deixa eu botar aqui. 24,04 microamperes. Tá? A partir desse valor, eu acho a corrente de emissor quiescente, que vai ser 101 vezes isso aí. Quanto que dá, Alain? R$ 2.428,04 ampere.
2.000. 428,04 ampere. Ampere não, né? Deve ser 2,48 miliamperes. Porque isso aqui é vezes 10 na menos 6. Isso. Tá. Então, essa é a corrente de emissor. Com essa corrente de emissor, eu posso achar o valor do Rzinho E, que é 26 mili dividido por isso aqui. Vai dar algo perto dos 10, eu acho. (10,7 o R). 10,7 ohms, tá? Esse aqui é o valorzinho do RE, tá? Isso aqui é um valor típico da RE, tá? Esse Rzinho E é na casa dos ohms, tá? 10, 12, 15, 7, são valores típicos de Rzinho E. Se deu muito diferente disso, opa, tem merda aí já, tá? Já tem alguma coisa errada. Então, esse é o valor do RE. Eu calculei o valor do RE para a gente, então, saber o valor da impedância de entrada, impedância de saída e ganho, tá? Se eu calcular aqui, então, o valor do ZI, eu vou fazer o beta, que é 100 vezes o RE, e vou fazer isso aí paralelo com RB. RB vale 470 kΩ, tá? Fazendo isso, quanto é que vai dar aqui o valor do ZI? Eu achei um valor aqui, mas eu tô achando meio alto. Quanto que tu achou? 1.068,27. 1.068. É isso aí. Tu tá fazendo lá, ó, tu tá fazendo 470 quiloohms, 470 mil, paralelo com cento e poucos, né? Vai dar 1.068. Não dá paralelo com 1.070. Isso, é. 1.068. Olha aqui, ó. 1.068 ohms. Em paralelo com 1.070, né? Tu fez 1.070 paralelo com 470 mil. 470 mil é muito maior que 1.070, né? Quando tu faz um paralelo de resistor muito grande com um resistor muito pequeno, em comparação a esse grande, vai dar muito perto da resistência pequena, né? Se tu faz um paralelo de 10 com 100 mil, vai dar 10, né? Basicamente é isso. Então, se tu fizer um paralelo de 1.070 com 470 mil, vai dar bem perto dos 1.070, que é a menor resistência, tá? O paralelo sempre vai dar próximo da menor resistência. Menor que a menor resistência e próximo, se elas são muito longes, né, se elas são muito diferentes, vai dar mais próximo da menor, tá? Então tá certo, faz sentido o valor. Agora, o ZO aqui. O ZO a gente vai fazer é o RC, que é 3K paralelo com o RO, que é 100K, tá? Deixa eu botar aqui. Quanto é que dá esse paralelo? ZO vai dar igual. Vai dar algo próximo dos 3K de novo, ó. Porque é 100K paralelo com 3K, então vai dar algo próximo dos 3K. Menor que 3K, mas próximo do 3K. Então vai dar 2, alguma coisa quiloohms. 2.912,62. 912, vou botar assim. Tá? 2,91 quiloohms. Beleza. E o ganho de tensão? AVNL é menos esse 2.091 kg dividido por Rzinho E. Dá menos o que isso aqui. Vai dar 2 alguma coisa. Vai dar 272,2. 272, tá. Então, o ganho é 272. Quer dizer que ele amplifica 272 vezes o valor que tu colocou. E é negativo, então quer dizer que ele inverte, tá?
Beleza, esses são os valores, tá? ZI, ZO e AV. Tá? Então, é os valores que estão aqui nesse modelinho. Tá. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Vou validar esses pontos, tá? Vou validar essas três equações, esses três valores que a gente achou aqui através de simulação. O que eu vou fazer? Ó, observe que a gente obteve esses valores através dos nossos modelos, tá? Agora eu vou simular o circuito original e vamos tentar enxergar esses valores, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela inteira aqui com vocês. Tá. Aqui está o LT Spice, tá? Onde eu montei esse circuito. Beleza? Tá o circuito amplificador aqui, tá? Os mesmos valores, pariri e parará. Tá. Observe só uma coisa aqui, ó, aqui na simulação, eu não posso só tirar esse resistor aqui, ó. Esse aqui é a nossa carga, né? A gente está fazendo sem carga, né? A gente está fazendo o nosso circuito sem carga por enquanto. Eu não posso vir aqui e só tirar esse resistor, porque daí ele não vai simular, porque esse meu circuito, esse meu capacitor está em circuito aberto, tá? Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu botei um resistor muito grande aqui, ó. Aí tá na ordem muito grande, tá? Eu enchi de zero aqui. Eu coloquei um resistor muito grande, porque um resistor muito grande, ele emula uma coisa que seria um circuito aberto, tá? Porque é uma impedância muito, muito alta. Então, isso seria um circuito aberto, tá? Tem o resistor aqui, mas é só para emular isso. Tá? Então, eu vou rodar essa simulação e a gente vai olhar. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a tensão de saída desse circuito, tá? Então, observa aqui, ó, eu estou entrando no circuito, olha aqui na esquerda, ó, eu estou entrando com 1 mA, 1E na menos 3. A amplitude do sinal de entrada é 1 mA, ó. Então, esse aqui é o meu sinal de entrada do amplificador. Olha aqui que a amplitude dele, ó, tá batendo em 1 mV. Estou entrando com 1 mV, tá? Agora eu vou adicionar outro eixo aqui, ó. E aqui nesse aqui eu vou colocar a tensão de saída no nosso circuito. O que a gente espera enxergar? O mesmo sinal de entrada, só que amplificada 270 vezes, né? 272 vezes, tá? Mesmo sinal de entrada, só que amplificado 272 vezes. E é negativo o ganho. Então a gente espera enxergar esse sinal senoidal aqui invertido e com pico de 272. Então, puf, botar aqui. Então, primeira coisa, está invertido, ó. Ele está para baixo enquanto a entrada está para cima. Então, o sinal pelo menos já está certo, tá? E a amplitude, ó, se eu botar o cursor bem lá em cima, bem no pico ali, ó. Bem no pico, tá aqui o valor, ó. 272,4, uns quebrinhos ali, ó. Tá, então o nosso ganho está validado. Aquela equação de ganho que a gente está usando é válida, está funcionando, certo? Nosso ganho está certo. Ó, observa que a gente simulou aqui, mas aquelas equações que a gente obteve foi em cima do modelo, tá? Beleza, valeu nosso ganho está certo. Beleza. Outra coisa que eu posso validar através da simulação, né, é a corrente de entrada, ou seja, é a impedância de entrada do circuito, tá? Como assim? Olha aqui no circuito original, ó. No circuito original, o que a impedância de entrada nos diz? A impedância de entrada nos diz, basicamente, qual que é a corrente que vai ser drenada, né? Então, por exemplo... Ah, sério que ele falou lá em cima? Quando a gente sabe a impedância de entrada, quando a gente sabe o ZI aqui, ó, ele diz para nós o quê? Qual que é a corrente que vai ser drenada aqui da entrada? É isso que ele está dizendo para nós, né? Não sei se vocês estavam vendo meu mouse também. O ZI diz para nós a corrente de entrada, né? Ou seja, a corrente de entrada aqui do meu circuito, corrente que entrar aqui do VI, que for drenada do VI, ela é definida como sendo a tensão de entrada pela impedância. Então, se eu medir aqui qual que é a corrente, né? Então, se eu botar outro traço aqui, ó, outro plot plane, e colocar aqui qual que é a corrente de entrada, eu posso calcular qual que é a impedância real do meu circuito, tá? Qual que é a impedância real do meu circuito? Observa aqui, ó, esse gráfico vermelho é a corrente de entrada, é a corrente que está fluindo aqui.
eu posso calcular a impedância dele se eu medir o valor de pico aqui, ó. Pá. Tá dando 910 nanoamperes, tá? 910 nano, segura esse valor, tá? Deixa eu vir aqui e vamos fazer essa conta agora. Aqui, tá? Seguinte, ó. O que a gente sabe, ó? Que impedância de entrada é a tensão de entrada pela corrente de entrada. A gente calculou que essa impedância de entrada tem que dar 1068. Lá no circuito simulado, a gente está aplicando 1 milivolt de pico no sinal de entrada. E a corrente de pico que a gente mediu foi 910 nano. Então, 910 nanoamperes. Isso aqui vai dar quanto? Nano no menos o quê mesmo? Menos 9. 1098,90. 1098 ohms. Então, observa aqui, ó, a gente mediu lá no circuito simulado, no amplificador original, a gente está com uma impedância de 1098. E a gente calculou que tinha que dar 1068. Está bem próximo do que a gente tinha que encontrar na prática, tá bom? Entendido isso? Validamos o ganho de tensão e a impedância de entrada? Sim, beleza. Tá, show de bola. Então, isso aqui é a análise do amplificador em polarização fixa. Lembrando, a gente está interessado em achar nessas análises a equação do ZI, do ZO e do AV. Tá? Para achar essas equações, a gente tem que fazer a nossa análise lá, né, fazer a nossa análise do modelinho. Tá bom? Então, por isso que a gente construiu um modelo. O que são os próximos passos? A gente vai mudar a topologia. Nessa a gente fez para polarização fixa. As próximas vão ser para as outras topologias, tá? Divisor de tensão, seguidor emissor, blá, 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 tá? Ponto. Próxima aula. Vamos fazer só simulações, tá? A gente vai mexer só no LT Spice. Eu vou montar uma simulação junto com vocês, do zero no LT Spice, com um amplificador, a gente vai botar um modelo junto, e daí depois vão ficar alguns exercícios para vocês fazerem. Ainda vai ser só polarização fixa, tá? Mas a gente vai montar a simulação do zero, tá? Para vocês irem validando as respostas que a gente vai achar mais adiante. Tá bom? Ficou nenhuma dúvida disso aí? Então, instalem o LT Spice se já não instalaram. Se já não instalaram, instalem isso aí, que a próxima aula vai ser só em cima dele. Tá certo, então, gente. Se não tem mais nenhuma dúvida,